Um cenário de devastação em uma região remota da Venezuela confirma o destino de um jato de passageiros desaparecido. O voo 708 da West Caribbean Airways caíra misteriosamente enquanto voava a mais de 30 mil pés. Ele decolou do Panamá. Era uma operadora colombiana e havia 260 cidadãos franceses a bordo. É o maior acidente já ocorrido no território venezuelano. Investigadores esperaram que as últimas e desesperadas palavras da tripulação os ajude a identificar a causa do acidente. Afirmativo, diga a eles que temos uma pane nos 2 motores. Entretanto, em vez disso, o mistério aumenta ainda mais. É um stall, comandante, é um stall! Os pilotos não se entendem sobre a razão de o avião estar caindo. Agora cabe aos investigadores descobrir. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Tempo fechado. – 16 de agosto de 2005. No aeroporto internacional de Tocumen, no Panamá, o voo 708 da West Caribbean Airways começa o embarque com 2 horas de atraso. Já passa da meia-noite. Os 152 passageiros deste voo fretado estão voltando para casa na Martinica. Eles estiveram visitando o Canal do Panamá. O comandante Omar Ospina acaba de voltar com sua tripulação vindos da Colômbia. Como está atrasado, ele precisa manobrar o avião rapidamente. Mas há mais atrasos inesperados. O copiloto Davi Munhoz informa o comandante que o voo está lotado. Até mesmo o jump seat no cockpit está ocupado. Eu resolvo isso. Alejo, preciso de você para fazer os anúncios em espanhol e inglês. Sim, senhor. Ângela e Luísa podem ficar. Vou avisá-las. 2 das comissárias vão ficar no Panamá, porque não há espaço suficiente a bordo. Senhor, acabamos de receber a planilha de carga final. Verificando o peso da aeronave Decolamos da pista 21 à esquerda, senhor. 3.050 metros. e o comprimento da pista, o comandante Ospina calcula que ele pode decolar com segurança. Seu trajeto de voo os fará passar por trechos de tempo ruim, algo com que as tripulações estão acostumadas durante a temporada de furacões. Estamos prontos para a decolagem, solicitando pedido para decolar. Controle de voo da West Caribbean Airways. 708 solicitando permissão para decolagem. West Caribbean. 708, permissão para decolagem, portão 28. Prosseguir para a pista de decolagem 21, esquerda. West Caribbean 708, pista 21, esquerda, liberada para decolagem. V1. Rotate. À 1 da manhã, o voo 708 começa a viagem até a Martinica. Eles decolaram do aeroporto do Panamá, aeroporto de Tocumen, com uma carga pesada para um longo percurso para aquela aeronave. O voo deveria levar 3 horas. Eles sobem até 31 mil pés, seu nível de voo inicial programado. Eles tinham um plano de voo com um nível de cruzeiro de 33 mil pés. A tripulação está pilotando um MD-80. O avião é facilmente reconhecido por seus 2 motores traseiros. O MD-80 é um avião muito bom, um modelo que veio do DC-9. Eles o fizeram mais longo, mais eficiente em termos de combustível e com instrumentação e aviônicos mais modernos. Acione o anticongelamento.
À medida que a altitude aumenta e a temperatura cai, eles ativam o sistema anticongelante do avião. Voando a meia hora e a 31 mil pés, o tempo à frente está piorando. Um furacão de baixa intensidade passando pelo Atlântico provoca ventos em toda a região. Solicitar desvio à esquerda. Barranquilha Oeste 708 solicitando desvio para a esquerda para evitar a formação. West Caribbean 708 liberado para desvio à esquerda. Nas condições climáticas em que eles estavam voando, é comum que os pilotos desviem de sua rota inicial para evitar o mau tempo. Logo deve melhorar. Voando a 40 minutos, o avião já queimou milhares de quilos de combustível, o que lhe permite voar mais alto. A fim de reduzir o peso, eles tinham de subir até 31 mil pés, esperar até que o peso diminuísse e então fazer uma subida acentuada até 33 mil pés. Vamos para 330. 330. Barranquilha Oeste. 708 solicitando nível 330. 708 liberado para nível 330. O comandante começa agora a subida até a altitude programada de 33 mil pés. Desativar anticongelamento. Não consigo acelerar. O comandante percebe que os motores não parecem estar respondendo. Vou até o toalete. A tripulação não está muito preocupada. A quase um terço do caminho para Martinica, o voo 708 da West Caribbean entra no espaço aéreo venezuelano. Acho que o bolo que temos vai dar para todo mundo. Ou temos que dividir em pedaços menores. À medida que a tempestade se intensifica, o copiloto Munhoz se preocupa com a questão do gelo. Devo ativá-lo, comandante. Temos gelo? Ative. Logo a turbulência piora. Que tempo horrível. Acione o aviso de afivelar o cinto de segurança. Por favor, permaneçam em seus lugares. Vou diminuir as luzes. Para que os passageiros não se levantem. Devemos descer para nível 310? Sim. Maiquetia, Whiskey Charlie. O controle de tráfego aéreo de Maiquetia, na Venezuela, não está equipado com radar. Solicitação de descida para nível 310. O controlador depende dos pilotos para lhe dizerem onde eles estão. 310. O comandante Ospina desativa o piloto automático. Para 310. E o avião começa a voltar para baixo para 30 mil pés. A turbulência está ficando ainda pior. E então, de repente, o Stick Shaker, sistema de aviso de stall, é ativado. Este é o aviso mais grave que uma tripulação pode receber. O manche do comandante começa a vibrar, alertando o comandante para o fato de que o avião está voando perigosamente devagar. A praticamente 30 mil pés, o avião subitamente cai.
É um stall, comandante. É um stall. O avião está caindo rapidamente. A tripulação tem apenas segundos para descobrir por quê. West 708. Descendo para 240. Descendo para 240. Vocês têm um problema a bordo? Afirmativo. Diga a eles que temos uma pane nos 2 motores. Temos uma pane nos 2 Motores. Repita. Temos uma pane Nos 2 motores. Entendido. Confirme radial e distância de Punto Cabello, se possível. O controlador precisa saber onde eles estão. Negativo. Estamos a 14 mil pés. Estamos a 14 mil. E descendo, o avião está fora de controle. Mantenham a cabeça baixada! Para baixo, mantenham a cabeça baixada! Confirme número de pessoas a bordo, intenção e distância. Distância no instrumento de auxílio à navegação. 152 pessoas a bordo. O avião está fora de controle. Em apenas 30 segundos, o avião cai 9.000 pés. Entendido. 152 pessoas a bordo. Afirmativo. Entendido. Confirme a que nível está agora. Whiskey Charlie Whiskey. Whiskey Charlie Whiskey 708. Confirme posição, se possível. Whiskey Charlie Whiskey 708. Confirme posição se possível. Voando a quase 10 quilômetros acima do solo, o voo 708 da West Caribbean cai misteriosamente. O controle de tráfego aéreo na Venezuela não sabe sua localização e nem se há sobreviventes. Na manhã seguinte ao desaparecimento do voo 708 da West Caribbean, moradores de um vilarejo venezuelano relatam a queda de um avião em uma fazenda remota. A coronel Loris Ramos é a investigadora-chefe do acidente para o governo venezuelano. Ela nunca lidou com um acidente destas proporções. Ela está chocada com o que vê. Todas as 160 pessoas a bordo, a maioria delas cidadãs francesas da Martinica, morreram. Foi um grande choque para nós, porque era nosso primeiro acidente realmente grande e era o acidente com o maior número de mortos na Venezuela. Sentimos uma grande pressão devido a isso. A extensão da investigação é assustadora. Loris Ramos sabe que o avião que caiu é um dos mais seguros do mundo. Mais de 3.000 desses aviões voam todos os dias. Investigar um acidente com uma aeronave tão popular como o MD-80 é uma grande responsabilidade devido aos efeitos que isso possa vir a ter sobre o restante da frota. A imprensa colombiana, venezuelana e francesa da Martinica chegam ao local exigindo respostas. O avião caiu em uma área sem lei junto à fronteira colombiana. Sequestros são comuns ali. O exército venezuelano informa aos investigadores que ele só pode protegê-los durante o dia. Não temos muito tempo, vamos ter de documentar tudo muito rapidamente. Nossa equipe, inclusive eu, certamente não estava preparada para a situação de emergência que nós tínhamos diante de nós. Tratava-se de um acidente complexo. Era muito difícil descobrir rapidamente o que havia acontecido. Depois que as vítimas são removidas, o primeiro objetivo dos investigadores é determinar quanto do avião está intacto no local do acidente. Se estiver tudo ali, eles podem afastar uma desintegração no ar. Encontramos as 4 extremidades do avião: a cauda, parte do cockpit e alguns restos das asas. E isso sugeria que não houvera qualquer explosão ou colisão
que tivesse levado ao acidente. Pesquisadores interrogam o controlador de tráfego aéreo de Maiquetia. Eles disseram ter uma pane nos 2 motores. Vocês têm um problema a bordo? Diga a eles que temos uma pane nos 2 motores. Quando soubemos que a tripulação havia relatado pane nos 2 motores, imediatamente focamos no funcionamento dos motores do avião. Sim, estou começando a verificar a velocidade. Joseph Sedor é investigador sênior do NTSB em Washington, especializando-se em missões no exterior. Assim que fomos notificados sobre o acidente, contatamos o fabricante da fuselagem e do motor. Tendo em conta as informações iniciais de falha nos 2 motores, isso nos levou a colher o máximo de informações sobre eles. Nenhum sinal de fogo no motor. A Coronel Lorlis tinha um enorme trabalho à frente com este acidente. Era um local remoto, havia 4 países envolvidos e ela não dispunha de uma equipe grande. Temos que saber quais as condições climáticas em que eles voaram. A Coronel Ramos sabe que tempestades pesadas podem provocar falha nos motores a jato de um avião. Em 1977, um DC-9 com motores traseiros semelhantes sofreu pane no motor, enquanto voava em meio a uma tempestade. Ambos os motores pararam. O avião caiu de 17 mil pés, incendiando-se no solo. Investigadores suspeitam que os motores do voo 708 podem ter sofrido pane devido à chuva pesada que entrava nos motores ou devido à turbulência dos ventos. Uma maneira de pensar em uma pane de motor é pensar em uma chama no seu forno de casa. O motor está funcionando corretamente com combustão interna, então a chama se apaga e o motor para. Se ambos os motores pararam, isso poderia explicar por que o avião caiu sem se desintegrar. Mas a Coronel Ramos sabe que sua melhor possibilidade de descobrir exatamente o que aconteceu com os motores está nas 2 caixas pretas do avião. Elas podem conter dados cruciais do voo e de vozes, mas recuperar tais dados torna-se complicado devido a questões políticas. Outra dificuldade relativa a esta investigação era o aspecto internacional. Tratava-se de uma operadora da Colômbia que decolara do Panamá. Estava sobrevoando a Venezuela e caíra em solo venezuelano. Portanto, do ponto de vista venezuelano, eles tinham muito pouca relação com o voo ou com os passageiros na aeronave. O governo venezuelano, profundamente desconfiado dos Estados Unidos, tem a palavra final sobre quem irá examinar as caixas pretas. Por se tratar de uma aeronave fabricada nos Estados Unidos, oferecemos nossas instalações para que eles verificassem o FDR, gravador de dados do voo, e CVR, gravador de dados da cabine. Mas eles pediram que isso fosse feito nas instalações francesas da BEA, Bureau de Pesquisas e Análises em Paris. As caixas pretas são enviadas para a França para serem analisadas por especialistas. As autoridades de aviação francesas participaram da investigação do acidente, porque todos os passageiros eram cidadãos franceses que viviam na Martinica. Enquanto isso, os investigadores verificam outra possível causa da falha dos motores: combustível contaminado. Eles rastreiam o caminhão de combustível que abasteceu o avião no Panamá. Era importante testar o combustível, pois esta poderia ser uma causa para a pane dos motores. Era uma possibilidade. Pedimos às autoridades panamenhas que testassem o combustível para verificar se haveria contaminantes, mas os resultados obtidos foram negativos. Olá, espero ser útil. Joseph Sedor chega de Washington com 2 peritos em motores. Ao chegarmos ao local, aquela era uma das primeiras coisas que queríamos fazer, examinar os motores.
Por isso, meu investigador de motores e o investigador da Pratt & Whitney examinaram cada um dos motores detalhadamente. O que eles descobrem é surpreendente. Ambos os motores tinham indicações de rotação em alta velocidade no momento do impacto. Ou seja, as evidências nos mostravam que ambos os motores estavam operando em uma potência bastante elevada. Os investigadores comprovam o funcionamento dos motores. Quando recebemos os resultados da análise, soubemos que os motores estavam funcionando perfeitamente. Vocês têm um problema a bordo? Afirmativo. Diga a eles que temos uma pane nos 2 motores. Temos uma pane nos 2 motores. Essas lâminas estavam funcionando quando o avião caiu no solo. E a pane relatada pela tripulação nunca aconteceu. O principal suspeito da queda de um dos aviões mais populares do planeta está descartado. Os investigadores precisam de outra pista. Aquilo nos fez querer os dados do FDR e CVR o mais rápido possível. A equipe conta agora com as 2 caixas pretas do avião para obterem uma pista sobre a causa do acidente. Eles viajam até a França, onde uma das caixas foi aberta. Ao ouvirem o gravador de vozes da cabine, os investigadores ficam surpresos com o que ouvem. É um stall, comandante. É um stall. Ao ouvirmos as gravações das vozes na cabine do piloto, soubemos que o avião havia estolado. Como é que este avião estolou a mais de 30 mil pés e com 2 motores funcionando? Para criar a sustentação necessária para voar, um avião depende de uma corrente de ar se movimentando muito rapidamente sob as asas. Um stall acontece quando a sustentação sob as asas é reduzida a tal ponto que não consegue mais suportar o peso da aeronave no ar. É incomum que os aviões sofram stall em tal altitude. Os investigadores esperam que a segunda caixa preta do avião revele por que isso aconteceu. Quando abrimos o gravador de dados do voo, ainda que ele estivesse muito danificado, as condições dentro dele eram boas. E isso foi um grande alívio. Mas, por alguma razão, muito do que está gravado são coisas sem sentido. Infelizmente, não tínhamos acesso a alguns dos dados. E não tínhamos acesso a alguns pontos muito importantes, como posição do profundor, posição do leme e os parâmetros mais importantes, relações da pressão do motor. Para Sedor, essa é uma perda decepcionante. Precisamos desses parâmetros do motor. Os números relativos à pressão do motor dariam aos investigadores a potência que era gerada pelos motores. Eles traçariam um retrato de como o avião estava voando em seus minutos finais. Em Washington, o NTSB se oferece para ajudar. Um software sofisticado pode ser capaz de recuperar parte dos dados perdidos. Queríamos trabalhar com os dados que dispunhamos para recuperar quaisquer dados que conseguíssemos. Enquanto isso, os investigadores procuram outras pistas sobre o que poderia ter causado o stall. Foi uma tempestade e tanto, uma chuva muito pesada. Eles descobrem que o avião voa em condições climáticas congelantes, tempo úmido capaz de provocar a formação de gelo. Gelo nas asas pode levar um avião a estolar. Quando o gelo se acumula em um avião, ele terá aumento de arrasto e peso e diminuição da sustentação. O MD-80 é equipado com um sistema anticongelamento. Quando ativado, ele sopra ar quente dos motores para as asas, impedindo a formação de gelo. Vamos ver o que eles fizeram em relação ao gelo. Ative o aviso de afivelar o cinto de segurança. Que tempo horrível. Quando o avião subia para 33 mil pés, o comandante Ospina tomou uma decisão incomum. Desative o anticongelamento. Pouco tempo depois, o copiloto Munhoz quer saber se o sistema de anticongelamento deve ser ativado novamente. Devo ativá-lo, comandante?
Temos gelo? Os pilotos geralmente examinam o peitoril externo da janela de metal para ver se há gelo se formando ali. Ativar. Ao que parece, o comandante viu gelo. Como estavam voando em condições climáticas de frio e umidade, os investigadores não sabem por que a tripulação simplesmente desativou o sistema de anticongelamento e depois ativou novamente. Com as condições de tempo em que estavam, eles deveriam ter usado o sistema de anticongelamento durante todo o voo. Investigadores se perguntam se a tripulação cometeu um erro que permitiu o acúmulo de gelo nas asas do avião, levando ao stall e à sua queda. Evidências novas e promissoras do acidente com o voo 708 da West Caribbean podem ajudar a equipe de investigação a encontrar a causa do desastre. O NTSB conseguiu recuperar os dados que faltavam sobre os motores do MD-80. Isso foi muito importante para nós porque nos permitiu compreender o funcionamento do motor durante todo o voo. Se tivesse havido gelo nas asas, os motores teriam de trabalhar mais para superar o atrito criado. Os números relativos à potência do motor teriam aumentado. Vejam isso. A posição do motor não estava aumentando, mas na verdade estava diminuindo. Portanto, aquilo nos mostrava que não havia gelo sobre a fuselagem. O gelo não causou o stall. Então, o que causou? Os investigadores precisam determinar por que os motores não estavam fornecendo a potência necessária para manter o MD-80 no ar. A conturbada história da companhia aérea de violações de segurança dá aos investigadores uma possível pista. Ela havia sido citada por voar com excesso de peso. As autoridades colombianas costumavam verificar o peso da aeronave no aeroporto de Bogotá e comparar com o conhecimento de embarque. E em algumas ocasiões eles descobriram que a aeronave estava mais pesada do que havia sido registrado. Teria o voo 708 estolado por estar pesado demais? Durante a nossa visita ao Panamá, observamos que a West Caribbean não tinha um controle muito rigoroso em relação às bagagens dos passageiros e o seu peso. Se um avião está muito pesado, ele pode não ser capaz de voar em altas altitudes, onde o ar é menos denso. Os pilotos precisam fazer esses cálculos com cuidado. O piloto sabe em qual altitude ele pode voar, analisando as tabelas de desempenho da aeronave e inserindo o peso e a temperatura do avião. O que os investigadores não sabem é se o comandante Ospina fez os cálculos corretamente. Stand by. Eles agora tentam calcular se o voo 708 estava pesado demais, a ponto de não ser possível evitar o stall a 33 mil pés. Portanto, verificamos o número de passageiros a bordo, o número de tripulantes a bordo e o peso da própria aeronave, juntamente com a bagagem. Eles já testaram um avião com seu peso relatado de 74 toneladas. Muito bem, vamos adicionar algumas toneladas a mais de bagagem pesada e carga não considerada. Vamos tentar 77 toneladas e meia. Os investigadores fazem agora os cálculos para um avião com grande excesso de peso. E eles têm uma surpresa. Mesmo com um avião mais pesado na decolagem, a aeronave conseguiria manter o nível de voo em 330. É um retrocesso para a investigação. Estamos deixando passar alguma coisa. Vamos voltar ao início. Depois de muita pesquisa, os investigadores ainda não conseguiram descobrir o que levou o avião a estolar. Obrigado. A resposta está relacionada à maneira como um avião distribui energia.
Quando ativado, o sistema de anticongelamento retira energia dos motores, reduzindo sua potência. Essa diminuição de potência pode afetar o desempenho do avião em função do peso e altitude. O estudo de desempenho nos mostrou que o avião estava seguro para voar a 33 mil pés com o sistema anticongelamento desativado. Ative o anticongelamento. Mas ele só conseguiria voar até 31.900 pés com o sistema ativado. Foi o anticongelamento. Isso lhes tirou a potência de que precisavam. Eles não deveriam ter subido além dos 31.9. Concluímos que a aeronave estava voando muito alta para o seu peso e as condições meteorológicas que enfrentava eram ruins. Ativar. Houve desaceleração quando a tripulação ativou o sistema anticongelamento. Isso reduziu a potência do motor. Os investigadores concluem que a redução de potência levou o avião a estolar. Senhor, acabamos de receber os dados de carga final. Agora eles supõem que quando o comandante Ospina calculou sua altitude máxima de cruzeiro, ele não considerou a necessidade do sistema de anticongelamento. Há muitos fatores a serem levados em conta ao fazer tal planejamento, e isso não ocorreu nesse caso. Mas se a baixa potência levou o avião a estolar, por que razão a tripulação não percebeu isso? Parte da resposta é que, enquanto o problema ocorria, eles não estavam pilotando o avião. O piloto automático estava ativado. O piloto automático não deveria deixar um avião estolar. Investigadores se perguntam por que este piloto automático em especial deixou que isso acontecesse. Enquanto pesquisam sobre o piloto automático do MD-80, eles descobrem um boletim do fabricante do avião, enviado à empresa aérea 3 anos antes. Sob algumas condições, a velocidade pode diminuir e levar a um alerta de stall antes que o piloto automático seja desativado. O boletim emitido pela Boeing descrevia outro incidente com um piloto automático praticamente igual ao que acontecera com o voo 708. O boletim alertava as tripulações para que, se ativassem o piloto automático para manter a altitude do avião, deveriam ficar atentos à velocidade. O boletim de operação alertava para o fato de que, com o piloto automático ativado e em altitude, uma situação semelhante poderia ocorrer, na qual a aeronave poderia manter a altitude e a velocidade poderia diminuir se os pilotos não a estivessem monitorando. Para manter a altitude, à medida que a velocidade diminuía, a aeronave começa a subir, a ficar com o nariz para cima, aumentando o ângulo de ataque para uma melhor sustentação. Mas aí há um problema, pois não é possível exceder determinado ângulo, ou você terá uma situação de stall. Neste caso, o piloto automático levou a aeronave a uma condição de ângulo de ataque acentuado, o que gerou o stall. Apesar da importância do boletim, não há evidência alguma de que ele tenha chegado ao conhecimento dos pilotos da West Caribbean. Os investigadores agora têm uma compreensão mais clara sobre o que levou ao stall. A tripulação não estava monitorando seus instrumentos, acreditando que o piloto automático manteria a velocidade correta. Estavam errados. Foi neste momento que o comandante começou a perceber que alguma coisa não estava certa. Não consigo acelerar. Eu volto ao alerte. Estavam cientes que tinham um problema, mas não sabiam por quê. O comandante decidiu descer para uma altitude onde os motores poderiam ter melhor desempenho. Descer para 31.000 era a decisão correta. Por isso, ele desativou o piloto automático para começar a descida. 310. O avião está muito próximo de um stall, mas a tripulação tem apenas alguns segundos para solucionar o problema. Se ele tivesse chegado aos 31.000 pés durante aquela descida, a velocidade teria aumentado e eles teriam recuperado a sustentação. E depois de nivelarem, não teria havido problema algum. Eles quase conseguiram. Entretanto, o comandante estava alheio à sua maior ameaça.
O avião continua voando lentamente com seu nariz levantado em um ângulo perigosamente alto. E foi então que a tripulação não teve sorte. Havia turbulência. Os ventos eram intensos e o avião estava vulnerável. Nosso estudo mostrou que seria preciso apenas uma corrente ascendente de 20 milhas por hora para levar o avião a uma situação de stall. Os investigadores concluem que o avião foi atingido por uma violenta corrente ascendente que levantou o nariz do avião apenas o suficiente para colocá-lo em uma situação de stall. Uma crise com a qual a tripulação não soube lidar. Houve muito pouca comunicação entre eles. O comandante acreditava que houvesse uma pane nos 2 motores. Diga a eles que temos uma pane nos 2 motores. Temos uma pane nos 2 motores. O comandante não estava dizendo ao copiloto o que fazer. Ele estava apenas focado, ou digamos assim, tinha uma visão de túnel na questão dos motores. O que é um problema muito grave nessa situação. À medida que a investigação sobre o acidente com o voo 708 se aproxima de seu final, apenas um mistério permanece sem solução. É um stall! O copiloto parecia saber o que estava acontecendo. Por que a tripulação não conseguiu se recuperar do stall? Para sair de uma situação de stall, um piloto deve aumentar a potência e jogar para frente, ou seja, empurrar o manche. Mas segundo os dados do voo, não foi isso que o comandante Ospina fez. Não há nenhuma indicação de que o piloto tenha empurrado o manche para reduzir o ângulo de ataque e aumentar a velocidade. Ele estava puxando o manche. Naquele momento, era impossível se recuperar do stall. O comandante deveria tê-lo empurrado para frente. A questão permanece: por que ele não o fez? Investigadores conseguem seu primeiro indício de uma resposta ao reexaminarem os dados do motor no momento exato do stall. Isso foi o que distraiu o comandante. No momento em que o avião estolou, vimos que os 2 motores giraram no sentido contrário ao mesmo tempo. Isso provavelmente confundiu os pilotos. Quando o fluxo de ar para os motores é interrompido, isso provoca uma reversão, reduzindo a potência. Devido aos ventos ascendentes na área, provavelmente isso aumentou o ângulo de ataque, levando o motor a girar no sentido contrário. Com a potência do motor temporariamente reduzida, o comandante concluiu erroneamente que seus motores haviam parado. É um stall! O copiloto gritou: "É um stall, comandante, é um stall." Não houve resposta do comandante. Isso mostrou que o comandante estava provavelmente focado nos motores. Não se dando conta da situação de stall, o comandante tornou as coisas piores ao puxar o manche. Isso manteve o nariz do avião em um ângulo perigosamente alto. Diga a eles que temos uma pane nos 2 motores. Temos uma pane nos 2 motores. A tripulação não se deu conta da situação em que estavam. O S708 descendo para nível 240. Vocês têm um problema a bordo? Temos uma pane nos 2 motores. Eles enfrentavam o peso de um stall. Estavam olhando para os motores que giravam no sentido contrário e também estavam se comunicando com o controlador de tráfego aéreo. Durante esse tempo não houve muita tentativa de se solucionar os problemas na cabine. Aquele foi um momento muito difícil para o piloto. É muito importante que as tripulações se comuniquem de forma eficaz. E neste caso, você não ouve os 2 pilotos se comunicando. Houve quase um silêncio na cabine. Até o momento, pouco antes do acidente, quando eles perceberam que estavam em grandes apuros. Mas a essa altura, já era tarde demais. Não havia mais como se recuperarem. Durante aquela descida, segundo o gravador de dados do voo, eles chegaram a uma taxa média de descida de mais de 12 mil pés por minuto. Com aquela taxa de descida, não só as forças G irão impedi-los de qualquer ação coordenada, mas a vibração na aeronave será também violenta. É por isso que, ao ouvir a gravação, você ouve o tremor das vozes.
Negativo! Estamos a 14 mil pés. Estamos a 14 mil. Estamos descendo. O avião está fora de controle. Isso devido à grande vibração na aeronave. Para todos a bordo, o mergulho final foi um pesadelo que durou quase 3 minutos. Whisky Charlie Whisky. Quando a coronel Loris Ramos e sua equipe entrevistam amigos e familiares dos pilotos do voo 708 da West Caribbean, Como ele estava em casa? eles descobrem questões antigas que podem ajudar a explicar o comportamento da tripulação. A West Caribbean passava por uma situação financeira bastante crítica. Devido a questões financeiras enfrentadas pela West Caribbean, os membros da tripulação não recebiam seus salários há 6 meses. E isso poderia ter influenciado a capacidade de concentração do comandante quando ocorreu o problema com os motores. Os investigadores descobrem que o comandante Ospina tivera de arrumar um segundo trabalho em um bar para sustentar a família. O nível de estresse do comandante, devido à sua situação financeira, claro, era realmente enorme. Já resolvemos a situação do combustível? Acho que estamos perto disso, comandante. Antes do acidente, a tripulação se atrasou na Colômbia por horas porque a companhia aérea não podia pagar por seu combustível. Era o terceiro de 4 voos daquele dia. A tripulação estava sob muito estresse porque já estavam atrasados e não sabiam se o voo seria cancelado ou não. É um stall, comandante! É um stall! Os investigadores também acreditam que o copiloto de 21 anos deveria ter se manifestado mais claramente. Havia uma diferença de idade considerável entre o comandante e o copiloto. E isso pode ter intimidado o copiloto quando ele precisaria se colocar. Ativa o sistema, comandante. Temos gelo? Não importa o quanto um copiloto seja jovem e quantos anos ou tempo de experiência tenha um comandante. Eles têm o direito de preservar sua vida se eles percebem que há algo de errado. É um stall, comandante! É um stall! Eles devem alertar o comandante. E se ele não reagir, eles devem reagir. O relatório oficial da investigação conclui que a percepção dos 2 pilotos diante da situação foi insuficiente. Embora as ações dos pilotos sejam questionáveis neste voo, também temos que analisar a situação da empresa. A empresa forneceu treinamento adequado? Descobrimos que o treinamento foi insuficiente, que não haviam recebido o treinamento adequado de CRM, que não haviam tido um treinamento adequado para situações de stall. Este acidente aconteceu como resultado de inúmeros fatores. E não apenas devido à tripulação. As condições da companhia aérea eram deploráveis. E ao longo do tempo, estas falhas podem levar a acidentes. A falta de manutenção afeta negativamente o funcionamento da empresa. Negativo! Estamos a 14 mil pés, estamos descendo. O avião está fora de controle. O relatório faz uma longa lista de recomendações para assegurar que a tragédia com o voo 708 nunca aconteça novamente. Fizemos recomendações às autoridades de aviação colombianas para que melhorem o treinamento dos pilotos, especificamente para que ofereçam um melhor treinamento em relação à comunicação da tripulação e para que haja uma melhor percepção do uso do piloto automático do avião. Depois deste acidente, os aviões da empresa aérea foram proibidos de levantar voo. Ela foi à falência e simplesmente desapareceu. Entretanto, a West Caribbean deixou um valioso legado. Melhores medidas de segurança para todos os outros MD-80 que voam pelos céus hoje.
Versão Marshmallow São Paulo.